é a nossa resposta ao amor de Deus por nós. Então, Deus mesmo nos atrai e nos oferece, né, essa via de relacionamento com Ele, né? A mais elevada forma de oração é a relação de amor que existe entre os dois corações que se relacionam, né? O do crente e o coração de Deus. E eles vão vão bater, né, como se fossem um só. Por isso que a gente fala de relacionamento em intimidade, né? Esse é um conceito de Robert Brant e Zemas Bickert, né, que eu achei no livro do reverendo Hernandes Dias Lopes. Um conceito bonito, né? Quando oramos, nós falamos e nos relacionamos com Deus. E esse relacionamento, ele vai poder ser com maior ou com menor intimidade, vai depender da gente, de cada um de nós, né? Como aproveitamos do recurso da oração. E o que nós queremos? O que nós temos, né, preferido? Um relacionamento de maior ou de menor intimidade? O ponto de estagnação é que é muito mais fácil falar de oração do que propriamente orar. Então, esse que é o problema. Às vezes a gente aprende muito, né, sobre oração, mas a gente precisa aprender a orar. E essa que é a condição, né, que a gente deve buscar diante de Deus. E depois desses estudos, né, que nós temos feito, nós vamos ter que ter uma nova postura diante de Deus em relação à oração. Porque Deus vai nos orientando, né? Deus vai nos abençoando, nos mostrando o plano dele para nós. Aí isso vai exigir, né, de nós uma postura nova, uma postura diferente. O nosso foco agora, nesta escola dominical, né, através da qual a gente busca, né, orientação pela palavra de Deus, vai ser, depois da gente ter visto, né, duas orações importantes no Velho Testamento, né, que através das aulas da Jacimar, que foram as orações de Ana e a oração de Elias, o nosso foco agora vai para o Novo Testamento. O nosso foco vai para as orações, né, de Jesus, dos apóstolos, que a gente vai começar a ver, né? Deixa eu colocar a tela aqui de novo, porque ela apagou, não sei por quê. Tá aqui não, né, Beto? Tá, não, vai ter que abrir o arquivo de novo, Edson. É? Então vamos de novo. Não, é o arquivo, tá? A tela não. É o arquivo. Só o arquivo? Isso. Então deixa eu ir lá. 2021. Apresentação. É esse aqui, ó. Você vai pra cá. Compartilhar, né? Não, aí agora. Não, aí pode fechar aí. É só apertar F5 que ele já começa a apresentar. O F5. Abre e aperta o F5. Isso. Lá naquela tela, né? Não. Ali mesmo. Abre lá o arquivo. Arquivo. Abre o arquivo. F5? Agora é só F5 que ele já começa a apresentar. Começou? Sim. Já tá na tela. Já estamos ok. Clique em ocultar aí, ó, que aparece aí, ó. Meet está compartilhando a sua tela. Ocultar. Isso. Perfeito. Ok, então vamos lá.
Depois de um longo período de silêncio, né, aproximadamente 400 anos, abre-se um novo tempo, né, visitando Deus a Zacarias e Isabel, e também visitando Maria, anunciando o nascimento de João Batista e de Jesus. Zacarias faz a seguinte oração, bendizendo o seu Deus. Então, ó, vocês podem me acompanhar aí, ó. Então, Zacarias ora dessa maneira, ó. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livre das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os nossos dias. Tu, menino, falando de João Batista, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Era Deus fazendo acontecer o que estava profetizado, né, meus irmãos? Maravilha demais. Imagine a alegria de Zacarias e Isabel, né? Sendo instrumentos de Deus, né? Para preparar o caminho daquele que viria, né? Para mudar, né? A vida daí para frente. A Jacimar, ela fez referência ao cântico de Maria, quando falou sobre Ana. Esses cânticos são verdadeiras orações, né, de louvor das pessoas, né, que foram contempladas por Deus para serem instrumentos, né, dessa bênção. Inclusive, o texto de 1 Samuel fala assim, então Ana orou assim. Quer dizer que a gente pode, né, citar esses cânticos como verdadeira oração, né? Vejamos agora o cântico de Maria. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Que maravilha, né? O coração grato, né? De Maria, né? Por poder participar daquele momento, né? Então, nasceu Jesus, logo em seguida, né? O nosso mestre por excelência no assunto que a gente está estudando, meus irmãos. Oração, né? Jesus, o Deus, o próprio Deus que se fez homem. Nós vamos ver aqui relatos de Jesus falando de oração, mas principalmente relatos de Jesus orando. Não apenas falando, né? Como eu destaquei aqui agora há pouco. O ponto de estagnação é esse. A gente, às vezes, fala muito de oração, mas não ora, não consegue estabelecer uma rotina de relacionamento, de intimidade com Deus. Então, vamos lá. As orações. Jesus orava sempre, né? As orações que hoje nós fazemos são muito centradas em nós mesmos, em nossos desejos,
em nossas necessidades, em nossos sonhos, orações egoístas, orações antropocêntricas, né? Muito vinculadas à nossa humanidade, às nossas necessidades. O que a gente vai ver, né, na medida de cada tipo de oração. Mas Jesus orava pelos desafios do seu ministério. Esse que era o foco, né, da oração de Jesus. E a gente aprende que sem oração falta unção, né, de Deus sobre a nossa vida. A ação do Espírito Santo em nós vai ficar a desejar, né, se a nossa oração não for uma oração permanente, uma oração que busca de fato, né, a bênção de Deus sobre tudo que a gente faz, né? Não apenas as nossas necessidades primeiras, né? Dizem, né, que muita oração, muito poder. Sem oração, a pregação gera morte. Mas quando Jesus orava, a sua pregação gerava vida no seu ministério. Jesus orava porque Jesus tinha sede de comunhão com o Pai. E é isso, né, que a gente deve buscar, né? Sede de comunhão com o Pai. Jesus sabia quem era o Pai. Então a gente precisa, né, na medida, né, da nossa condição, conhecer quem é o nosso Pai, aquele a quem dirigimos as nossas orações, né? Inicialmente, logo depois que Jesus nasceu, Jesus foi apresentado no templo em Jerusalém. Eles cumpriam, né, uma tradição de apresentar aqueles que nasciam. E a mulher, né, que dava à luz, ela aguardava 7 dias, mas que era um período que eles achavam que a mulher não poderia ir no templo, depois que dava à luz, mais 33 dias. Engraçado, né? 7, mas eu estou dando uma de Jacimar aqui, ó, trazendo dados, né, de pesquisa para nossa aula, né? Então, isso se fosse filho homem, mas se fosse filho menina, né, mulher, filha, aí tinha que esperar o dobro desse tempo. Então, engraçado, né? Tinha que esperar mais tempo se fosse mulher. E se fosse homem também, essa tradição se cumpria, porque o primogênito de cada família era consagrado, né, ao Senhor. E eles iam ao templo para prestar um sacrifício, apresentar um sacrifício a Deus, né? Que em relação às pessoas mais simples, poderia ser de 2 rolinhas ou de 2 pombos, 2 pombinhos, né? As pessoas de maior posse ofereciam cordeiro, né, para ser sacrificado. Mas Jesus, meus irmãos, foi recebido no templo por Simeão, um homem que era considerado justo, um homem que era considerado piedoso, e que a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus estava sobre ele. E esse Espírito Santo, né, havia revelado a Simeão que Simeão não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. E a Bíblia relata que Simeão tomou Jesus nos braços e louvou a Deus com uma oração maravilhosa, chamada Cântico de Simeão, né? Que mais uma vez a gente apresenta o cântico como uma verdadeira oração, né? Mas Simeão, a Bíblia fala, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, né? Então, o Espírito Santo de Deus havia revelado a Simeão que Simeão não morreria antes de ver esse momento acontecer. Então, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra,
porque os meus olhos já viram a tua salvação. A salvação estava nos braços, né, de Simeão, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel, né? Então, o coração de Simeão estava cheio de alegria, né, meus irmãos? Cheio de ver, né, a Deus realizando, né, aquilo que estava profetizado. Simeão estava realizado, pois viu cumprir-se na sua vida algo maravilhoso. E continuando, outro episódio relatado em Lucas informa que Jesus orou, aí Jesus cresceu, né, e apresentou-se a João Batista, quando João Batista estava batizando as pessoas. E Jesus orou no momento do seu batismo. E vejamos como que a Bíblia relata, né, a oração de Jesus, né? E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, então, mais uma oração de Jesus aí, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Lucas 3, 21 e 22, né? Que maravilha, né, meus irmãos, esse momento. Esse mesmo Espírito Santo, né, que desceu sobre Jesus, que sela a nossa vida, né, quando somos regenerados, né, no momento da nossa conversão, foi quem santificou, né, a vida de Jesus, o Jesus homem, né, fazendo Jesus, né, sem pecado algum, capacitando, né, a Jesus em todo o seu ministério de sabedoria, esse ministério em que ele operou milagres, né, em muitas e muitas ocasiões, abençoando muitas pessoas, sustentando Jesus no momento da tentação no deserto e, de maneira especial, né, quando no sacrifício, né, de Jesus, em que Jesus decide, né, cumprir a vontade do Pai, obedecer aquilo que o Pai queria que ele realizasse. E que ele poderia, né, porque ele também tinha a noção da sua missão e de quem ele era. Mas ele decidiu cumprir aquilo que o Pai havia pedido a ele que realizasse, né? Quando oramos, meus irmãos, somos auxiliados pelo Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Da mesma forma que o Espírito Santo estava com Jesus, né? Lá em Romanos 8, 26, a gente lê, né? Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26, né? Lemos também em Lucas 6, de 12 a 16. 12, 13. Vou pedir alguém para ler. Que Jesus retirou-se para um monte e orou uma noite inteira antes de escolher os seus 12 apóstolos. Outro momento de oração de Jesus. E Lucas 6, 12 a 13 relata assim, lê, Betes, para a gente. Naqueles dias retirou-se para um monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Lucas 6, 12 a 13. Olha que momento importante, né? De uma
escolha, né, que Jesus faria, então ele buscou a presença do Pai para que ele fizesse essa escolha no dia seguinte, né? Edmar, Dos 12 apóstolos. Pois não? o Jaéder levantou a mão aqui. Você quer falar, Jaéder? Ah, é porque eu estou sem a tela, viu? Eu não vejo quem levanta a mão. Fala alguma coisa que eu interrompo. Desculpa, eu levantei a mão sem querer, mexendo no telefone aqui. Continua a exposição, querido. Então, vamos lá. Naqueles dias... Já li. A Beth já leu, né? Então, meus irmãos, isso nos ensina a orar buscando a direção de Deus em todas as escolhas que a gente deve fazer, né? Na escolha das nossas lideranças também, né? Como Jesus nos ensinou especificamente aí. E nós temos muitas oportunidades nesse sentido, né? Jesus fez isso, nós também, né, devemos fazer. Em todas as nossas escolhas, em todas as escolhas das nossas lideranças, seja na igreja, seja na cidade, no estado, no país, em qualquer ambiente, buscar a orientação de Deus para essas escolhas. Muitas são, né, essas oportunidades que temos. Conforme Lucas 9, 18 a 20, Jesus também orou antes de fazer uma importante pergunta aos seus discípulos. Lê aí para a gente, Rafael. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: Quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista. Mas outros: Elias. E ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizes que eu sou? Então falou Pedro e disse: És o Cristo de Deus. Lucas 9, verso 18 e 20. Sem oração, sem comunhão, sem intimidade com Deus, né? Nós não temos discernimento espiritual para reconhecer quem é Cristo, quem é o Filho de Deus, qual é o seu plano para a nossa vida. Quando o Evangelho é pregado, acompanhado, né, de oração, o próprio Deus, né, através do seu Espírito, tira as vendas dos olhos, tira o tampão dos ouvidos das pessoas, para as pessoas enxergarem, ouvirem, compreenderem, né, quem é Jesus, quem é o Cristo de Deus, né, como esse exemplo aí nos mostra. Muito importante isso aí para considerarmos, né? Então, quem dizeis que eu sou? Jesus perguntou, né? Tu és o Cristo de Deus. Nessa hora, né, quando Deus fala no profundo do nosso coração, né, como falou, né, a cada um de nós aí no passado, aí a gente aceitou esse Cristo de Deus no nosso coração. E isso tem que estar acompanhado da oração, para que haja discernimento, mais pessoas tenham essa oportunidade, né, de quanto antes, né, reconhecerem o Cristo de Deus e entregarem suas vidas a Ele. Mas continuando, em outro episódio, em Lucas 9, 28 a 31, Jesus subiu ao monte, acompanhado de Pedro, João e Tiago, com o propósito de orar. Isso foi antes de Jesus subir para Jerusalém, né? Quando Jesus iria, né, viver os seus últimos momentos lá em Jerusalém, no Getsêmani, e ele já estava vislumbrando isso, né?
Mas nessa subida ao monte, o rosto de Jesus se transfigurou enquanto ele orava, e as suas vestes resplandeceram de brancura, enquanto dois varões falavam com Jesus, que seriam, né, Moisés e Elias, e eles falavam sobre a partida de Jesus, que se cumpriria em breve, né? O texto de 9, 28 a 31 fala conosco, né? Lê aí pra gente, Leia. Lucas 9, 28 a 31. Deixa eu só abrir aqui. Nove, 28 a 31, não é isso? Isso. Cerca de 8 dias, depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que dois varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Eu fico imaginando, né, a experiência, né, de Pedro, João e Tiago, né, os três que tiveram esse privilégio inicial aí de observar o que aconteceu. E eles, né, compartilhavam isso com os outros discípulos, né, apóstolos, e o ministério de Jesus ia ficando cada vez mais forte, né, no coração deles, né? Muito bacana essa experiência aí, por causa do aspecto, né, do rosto de Jesus mudou e as suas vestes resplandeciam de brancura, e dois, né, anjos, né, falavam com Jesus naquele momento, identificados, né, dois varões identificados como Moisés e Elias. Mas vamos seguir, olha, outro episódio de oração de Jesus. Vocês estão vendo que Jesus orava muito, né? E a Bíblia revela cada um desses episódios. E alguns, né? Alguns desses episódios. Jesus também orou antes de ensinar a seus discípulos acerca da oração que chamamos de Pai Nosso, ou oração do Senhor, né? Conforme Mateus 6, de 9 a 13, que a gente bem conhece, né? Essa oração. Fala, né? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus 6, de 9 a 13, né? O Pai Nosso é um modelo de oração, né? Proposta por Jesus, que nos orienta em nossas próprias orações, né? Quando eu vou apresentar alguns aspectos dessa oração, mas aqueles que quiserem me ajudar e que já aprenderam, né, mais da oração do Pai Nosso, podem também nos ajudar em seguida, tá? Quando lemos Pai Nosso que estás nos céus, devemos nos apresentar, quer nos ensinar que a gente deve nos apresentar a Deus com respeito, né? Reconhecendo quem Deus é. Como nós temos respeito, né? Devemos ter ao nosso Pai, né?
devemos ter também ao nosso Pai que está nos céus. Lembrando que esse Pai não é terreno, né? É o próprio Deus, né, que está no seu trono de glória. Então, é uma intimidade que a gente deve buscar em oração, mas com muita reverência, né? Nós estamos nos dirigindo ao Senhor de toda a glória. Então, não podemos nos esquecer disso, fazer orações como se estivessem conversando com qualquer pessoa, né? Quando a gente lê, santificado seja o teu nome, nós devemos entender que Deus é santo, Deus é único, Deus é alguém sem igual, né? Sem pecado, e assim, né? Deus deve ocupar o nosso coração como alguém santo, né? Alguém único, inigualável, que deve ter sempre, né, o primeiro lugar no nosso coração, o primeiro lugar na nossa vida. Deus já é santo, mas o nome dele precisa ser santificado na nossa vida, no nosso dia a dia, em cada uma das nossas experiências, devemos santificar o nome de Deus. Muitas pessoas se dizem cristãs, mas Deus não é santificado nas suas vidas, né? Deus não ocupa, né, o primeiro lugar em muitas vidas. É comum, né, o interesse por Jesus está associado a uma necessidade, né, por Deus, por Jesus, né, de um modo geral, a uma necessidade, e não como uma prioridade da nossa vida. Deus deve estar em nosso coração como único, né? Como eu falei, inigualável, insubstituível, a principal pessoa da nossa vida, ter o primeiro lugar sempre. Edman. Oi. Oi, Edman. Jaqueline, pode falar, Jaqueline. Jaque. A pergunta 101 do Catecismo, do Breve Catecismo, fala que, pelo que oramos na primeira petição. Está falhando. Não estou ouvindo, não. Não, pode continuar, porque... Estou ouvindo agora. Está ruim aqui no sítio, tá? Obrigada. Fala, mas fala, tenta falar, voltou aí. Teu nome, nós pedimos que Deus nos habilite a nós e aos outros a glorificá-lo em tudo aquilo em que se dá a conhecer e que disponha tudo para a sua própria glória. Eu acho bem interessante o que Paulo fala aos Romanos, no capítulo 11, versículo 36, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele... Muito bem, Jaqueline, tá falhando mesmo aí agora, mas a gente pegou a ideia principal, né, que Deus, que a Bíblia, o catecismo, né, tentou transmitir para a gente aí, né, e Paulo aos Romanos, né, deu para ouvir o que você falou. Será que nós temos buscado isso, meus irmãos? Que Deus ocupe o primeiro lugar nas nossas vidas? Muitas vezes as igrejas oram pelas necessidades mais simples dos seus membros, sem lembrar de santificar e exaltar o nome e o reino de Deus. Você exalta o nome de Deus?
Nós temos exaltado o nome de Deus? Você santifica a sua vida com o nome de Deus, colocando o nome de Deus em primeiro lugar nas suas experiências? Então, a gente deve pensar nisso. Quando lemos na oração do Senhor, né? Venha o teu reino e faça-se a tua vontade, nós devemos anelar, né? Pelo reino de Deus, seja participando dele, seja ansiando para que se concretize, né? Completamente, com a volta, né? Gloriosa do Senhor Jesus, para buscar a sua igreja. Mas quando falamos, né, faça-se a tua vontade, nós devemos entender que devemos conhecer a vontade de Deus, que está revelada na sua palavra. Como que nós vamos buscar fazer a vontade de Deus se a gente não conhece qual que é, né? Buscar conhecer quem é Deus, e o que Deus requer de cada um de nós. Então, buscar fazer a vontade de Deus demanda de nós buscar conhecer quem é esse Deus e qual é a sua vontade para nós. Posso falar? Fala. Essa parte, né, buscar conhecer a Deus, é o que a gente tem que buscar sempre. Mas eu tô com um pensamento aqui, né? Quem é Deus, né? Quem é o Deus que a gente está buscando? Eu conheço esse Deus? É o Deus que a palavra revela para mim? Esse Deus que eu oro a Ele? Que eu busco em oração? É o Deus que é revelado na palavra? Né? O Esma fala, então vamos conhecer esse Deus. Porque a gente tem colocado, muitas vezes, tem limitado Deus, né? Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes a gente faz isso? Deus tem sido limitado, né, ao que a nossa limitação humana. Então, eu estava lendo um livro sobre os atributos de Deus e Lutero, fala uma frase de Lutero, né, que ele se dirige a Erasmo, né, parece, você está limitando Deus à natureza humana, né? Então, quantas vezes nós fazemos da pessoa de Deus aquilo que nós queremos? Então, a gente vai moldando Deus, a nossa ideia de Deus, ou o nosso desejo de Deus, para aquele Deus que satisfaça as nossas necessidades, e não ao Deus revelado na palavra, não ao Deus que é amor, né? Deus é amor, mas é justo, é misericordioso, né? Mas ele se ira também contra o pecado. Então, eu queria que a gente estivesse pensando nisso, né? Da necessidade da gente conhecer Deus mesmo, o Deus revelado, e não o Deus que se encaixa na minha necessidade. Como que eu gostaria que esse Deus fosse. Quantas vezes a gente inconscientemente faz isso, e às vezes até conscientemente também. Outro aspecto importante, quando a Beth fala, né, de amoldarmos, né, a pessoa de Deus às nossas necessidades, deficiências, uma coisa que eu aprendi, né, nessa preparação é que nós não devemos orar para Deus afastar de nós as nossas deficiências, sejam elas físicas ou materiais, se essas mesmas deficiências estiverem contribuindo para o avanço do reino de Deus. E assim ser feita a vontade de Deus. Olha que interessante. A oração nossa deve ser: Senhor, usa-me como tu queres, com as condições que o Senhor já me tem dado. Um testemunho bonito é o testemunho que a Marise Bernardes dá. Falcão. Marise Falcão. Ela é Bernardes também? Bernardes Falcão, gente.
Um testemunho bonito que a Marise dá é que depois de ela ter perdido a visão, Deus colocou no coração dela que ela não deveria pedir para Deus restituir-lhe a visão, restituir a ela a condição de enxergar, se isso não fosse efetivamente para a glória de Deus, para o avanço do reino de Deus. Não deveria restituir só para atender à vontade dela. Porque Deus quis essa vontade, isso na vida dela, com algum propósito. Então, a gente também deve pensar nisso, sabe? Não, se as condições que Deus nos tem dado têm contribuído para o avanço do reino de Deus, então nós devemos continuar, né? Buscando a Deus com essas mesmas condições, né? O mais importante é que a gente esteja, né, buscando fazer a vontade de Deus, como lemos, né, aí na oração dominical. Quando lemos lá também, perdoa as nossas dívidas, assim quando... Não, antes, né, quando oramos, né, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. A sequência é essa, né? Deus nos ensina a confiar a cada dia na sua providência. Devemos pedir apenas as nossas necessidades. O pão, né, que é citado ali na oração, ele representa, né, as necessidades nossas, humanas. Então, nós devemos pedir apenas as nossas necessidades. É como num relacionamento de pai e filho, quando o pai já sabe, né, do que precisamos. Deus também sabe do que precisamos, né? E a Bíblia fala que o pai sabe, né, ele cuida, né, dos pardais, cuida, né, dos pássaros. Mas em relação a nós, ele tem o prazer, né, que o procuremos e digamos, né, em oração: meu Pai, o Senhor poderia nos dar o alimento que vamos precisar amanhã? Então, meus irmãos, quando, né, vamos pedir o pão, dá-nos o pão nosso de cada dia, né? A gente aproveita, né, para pedir apenas aquilo que nós precisamos e a estabelecer, né, com Deus um relacionamento diário, que ele tem prazer nisso, né? Quando ele fala assim, perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Se não for assim, meus irmãos, é porque nós ainda não teremos entendido o perdão gracioso de Deus por nós, o perdão que temos recebido do nosso Deus. Nós nem o mereceríamos, né? Se não o praticássemos com o nosso próximo. A gente deve agir da mesma maneira. Se temos recebido perdão, também devemos praticar o perdão, né? Perdoar como temos sido perdoados. Precisamos de perdão, pois somos pecadores. Já fomos justificados, mas nossas mãos precisam de constante purificação, né? A gente precisa perdoar, do perdão, como temos sido perdoados por Deus. Já fomos justificados, sim, mas precisamos cotidianamente do perdão que Deus nos dá. E o último aspecto, né, quando falamos, né, na oração do Senhor, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Precisamos, meus irmãos, da proteção de Deus em relação a toda sorte de mal, né? Todos os tipos de maldade,
sejam as artimanhas do inimigo, seja da nossa própria inclinação ao mal, né? Que nos faz fazer aquilo que não queremos fazer, seja em relação à maldade de terceiros, né? Que se levantam contra nós. Deus sabe de tudo isso e Deus pode nos livrar disso, né? Eu sempre oro aqui com a Bétis, né? Para Deus nos livrar, né, das artimanhas do inimigo contra a nossa vida. Então, meus irmãos, quem quiser contribuir, né, com mais algum aspecto, né, da oração do Senhor, pode fazê-lo aí, né? Lembrando, né, gente, que a oração, essa oração é um modelo, é um princípio, é a base das nossas orações, né? Quando fala lá, né, sobre que venha o teu reino, né, a gente precisa lembrar que o mais importante não é o agora, mas é o que está por vir, né? O porvir. O reino de Deus, né, se concretizando completamente na vida dos crentes, né? E outra questão importante é que, embora a oração do Pai Nosso seja uma oração bonita, né? Nós não devemos usá-la, né? Praticá-la apenas como uma vã repetição. Podemos, sim, orá-la de vez em quando, mas procurar aplicar os princípios que ela traz para a nossa vida. Cada frase dela deve orientar a nossa própria oração ao nosso Deus. E isso a gente não aprende de uma hora para outra, a gente aprende dia a dia, a gente aprende a cada experiência, pensando no conteúdo, né, de cada frase da oração. Isso aí é a coisa mais maravilhosa, né, que existe nos ensinamentos do Senhor para nós. Oi, Edmar, Jaéder, você me permite uma parte? Claro, Jaéder. Aqui. Esse assunto, até eu já tinha compartilhado com você anteriormente, esse assunto é inesgotável, a oração que o Senhor nos ensinou. É inesgotável, mas eu quero realçar uma coisa, que quando ele coloca, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, isso não é apenas uma condição para que a gente receba o perdão de Deus. Não é apenas uma condição. Perdoar os nossos devedores é uma obrigação, é um dever nosso, independente da gente estar buscando alguma coisa de Deus ou não. Isso está sacramentado. É fácil? Dificílimo. É dificílimo. Há situações em que... deixa eu dar um exemplo. Meu irmão, que é pastor lá nos Estados Unidos, outro dia me mandou uma mensagem dizendo que ele precisava de pedir perdão se eu o perdoava. Eu falei, tenha paciência, já te perdoei desde o dia que aquilo me ofendeu. É claro, eu não sou louco, eu conheço a Bíblia, você está perdoado e tal, né? Mas o fato de nós perdoarmos, isso não faz com que nós tenhamos um crédito com Deus, que Deus seja devedor a nós do nosso perdão. Entendeu? Então não é uma condição, falou assim, eu cumpri essa condição, então agora eu tenho o direito do perdão. Não é dessa forma, é muito mais uma relação nossa com Deus, que faz nos reconhecer que diariamente a gente ofende a Deus com nossa conduta. Aliás, isso está lá em João, né, na carta de João, se nós dissermos que não temos cometido pecado nenhum, mentimos e não praticamos a verdade. Então, nós precisamos do perdão dele, e graças a Deus, que não é apenas quando nós perdoamos os nossos devedores, é que ele nos perdoa. Mas o que nós notamos é que ele está dizendo aquilo que ele ilustrou na parábola. Quer dizer, a pessoa recebeu um perdão imenso, perdão de uma dívida imensa, e depois não queria perdoar o outro que devia um pouquinho a ele.
Então, de passagem, não é? Nesse episódio aí, nós lembramos o seguinte: é como se nós disséssemos duas coisas e não uma. Senhor, temos perdoado os nossos devedores, nos ajude. Cada vez que eu oro essa oração, eu falo assim, comigo e na oração, não quero ser hipócrita. Tem situação que eu passo um tempo sem perdoar, e eu preciso de me examinar diretamente se eu ainda tenho ressentimentos, mágoas, se eu preciso de examinar, porque é muito sublime esse negócio de perdoar os devedores, e é muito mais sublime ainda o perdão de Deus, porque como a Escritura afirma, né, quando ele provou o amor dele para conosco, nós ainda éramos pecadores. Não foi depois de eu reformar ou reformular a minha vida que Jesus me salvou, né? Então ele me perdoou. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Então, não deixa de ser um alvo para toda vez que eu for orar, pedir a Deus para limpar o meu coração de toda mágoa, de todo ressentimento, ou quem sabe não seja mágoa ou ressentimento, mas uma indiferença que eu tenha com alguém por causa de alguma coisa que me fez. É isso aí. Ô, Jaéder, Oi, Beth. Voltando aqui também, né? Pai Nosso, né? Não é para todo mundo nessa oração, né? Exatamente. Não é para todo mundo. Pai Nosso. É aqueles que foram adotados, né? Filhos em Jesus. Isso, podem fazer essa oração. E é quem pode desfrutar disso aí que você está falando, né? Da gente reconhecer que a gente é pecador e que a gente já recebeu o maior perdão. E a gente, né, ter que se dispor mesmo para estar buscando esse perdão para o outro. E vamos dizer assim, o perdãozinho que a gente dá para os outros não gera crédito. Não gera crédito conosco diante de Deus, né? É isso aí. Essa oração, meus irmãos, ela é muito complexa, no sentido assim de ter muitas coisas para nos ensinar. Então, essa lição de hoje, né, é só um despertamento para que cada um de nós busque mais, busque ler mais sobre ela, para conhecê-la melhor, para conhecer o que o Senhor Jesus pretendeu, né, quando nos deu este modelo de oração. A gente deve fazer as nossas orações pensando em cada um dos princípios que estão, né, contidos na oração do Pai Nosso. E assim a gente vai aprendendo, né, a relacionar com o nosso Deus através da oração. Ok? É só um despertamento. Vamos para frente. Outra oração de Jesus que a gente gostaria, né, de compartilhar foi quando Jesus orou por Pedro, né, antes que Pedro negasse a Jesus. Conforme Lucas, né, tá aí na tela, ó, 22, 31 a 34. Porque Jesus sabia que Pedro seria alvo de Satanás, em razão da liderança que Pedro exercia. E o texto nos diz aí, lê pra gente aí, Jaéder. Sim. Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, e hoje 3 vezes me negarás que me conheces antes que o galo cante. Demais isso, né, gente? Demais essa oração que Jesus fez por Pedro, né? Antecipando, né, que Pedro seria tentado aí, né, por Satanás. Porque Satanás queria destruir, né, a liderança que Pedro exercia entre os apóstolos.
E ele estava convicto, né? Ó, Senhor, estou pronto tanto para ir para a prisão como ir para a morte. Mas Jesus fala, né? Olha, 3 vezes você ainda me negará antes que o galo cante, né? E a gente lembra, né, daquele versículo, né? Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. 1 Coríntios 10, versículo 12, né? Então a gente tem que vigiar, né, meus irmãos, o tempo todo. Estar atentos, nos fortalecermos na palavra, na oração, vigilantes, né? Para que a gente não negue o Senhor Jesus. Às vezes a gente não vai negar de uma forma explícita, de uma forma grande, marcante, mas a gente vai negar de uma forma mais, assim, simples, né? No nosso dia a dia. E a gente precisa pensar nisso, qual o lugar que o Senhor Jesus tem ocupado na nossa vida. Porque a gente vai estar negando, né, quando ele não ocupa o principal lugar no nosso viver. Mas vamos lá. Jesus também orou na instituição da ceia, dando graças a Deus, e em seguida, né, ele informou, né, olha, eu vou dar a minha própria vida, conforme Lucas 22:19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, Jesus afirmando ali para eles, né, que se ofereceria, que morreria, né, em favor dos seus discípulos, em favor de todos aqueles que o Pai havia escolhido para ele morrer. E hoje, né, até hoje, né, ele falou para a gente lembrar disso, né, fazer isto em memória, né, do sacrifício de Jesus. E a gente toma a Santa Ceia, né, relembrando, né, e buscando o alimento que o sacrifício de Jesus nos confere, né? O corpo, o sangue de Jesus, trazendo para nós bênção, alegria, trazendo estímulo, né, para a gente seguir adiante, buscando a Deus. E é um momento sublime, né? O momento da ceia do Senhor, né? E nós devemos, né, nos alimentar do Senhor Jesus. Deixa eu voltar aqui. Você continua depois, né? Pode ser? Onde que é aqui? Aqui, ó. Rafael salvou ele, salvou. Ai, Jesus. Aí. A nossa lição continua, porque ela vai ser dividida em 2 partes, mas nós ainda temos outros aspectos da oração da sacerdotal de Jesus. Temos ainda Passeios por algumas orações. Né, Jesus no Getsêmani, Jesus no Calvário, né? Então, são trechos, né, em que Jesus orou e que a gente quer reaprender, né, revendo esses textos e nos alimentando com eles. Mas em razão do horário, né, se a gente for continuar, a gente também não termina. Então, o importante é que a gente divida e continue semana que vem. Mas que Deus abençoe, né, meus irmãos? Alguém quer falar? A cada um, que esses exemplos de oração de Jesus fiquem, né, no nosso coração e que isso produza, né, frutos na nossa vida. Se alguém quiser falar alguma coisa, completar também, fique à vontade, tá? Nós vamos terminar, né,
vamos lembrar, né, meus irmãos, o momento tão difícil, né, que estamos vivendo como igreja, como famílias. Vamos lembrar dos nossos irmãos que estão entristecidos. Vamos lembrar dos nossos irmãos que estão em tratamento, e alguns em estado grave, outros, né, superando, né, a enfermidade. Mas vamos, né, orar, dobrar os joelhos e entregar, né, a Deus, né, a situação de cada um e a nossa, né, para que a gente compreenda bem esse momento, compreenda os propósitos de Deus para a nossa vida e que Deus realize os seus propósitos na vida de cada um aqui. Nós agradecemos, né, porque o Emerson Ávila já foi liberado para trabalhar, Marluce está aí com a gente, ó. Graças a Deus por isso. Mas que a gente também tenha sabedoria, né, de Deus para viver esse momento aí e honrar o nome de Deus nessa situação. A Kemily, né, que participa da nossa classe, acho que hoje ela nem entrou, né? Ela estava cuidando das coisas para o pai. O reverendo Giovan, né, gente, é o pai da Kemily. E a Elaine, sua esposa, estão com Covid. A Elaine está internada. Ontem foi muito difícil, foi um dia muito tenso. E Deus foi cuidando de cada detalhe ali. Tive notícia agora da Kemily, né, que a Elaine passou bem a noite, graças a Deus. Ela já está no CTI, e foi uma noite melhor, né? Já tem motivos para gratidão, mas pedindo orações ainda, porque a gente sabe que essa doença é uma montanha-russa, né? Cheia de altos e baixos. Então, que o Senhor continue abençoando e guardando ali. Temos a Dona Elaine, né? Dona Elaine Cabral, que está internada, né, Flávio? Flávio está aí com a gente? Sim, tá na UTI, É. tá na UTI. Está na UTI. Saiu do oxigênio. E saiu do oxigênio? Saiu do oxigênio e foi para o UTI, antes de ontem, né? Isso. Está entubada. Tá na UTI, Isso. tá entubada. Isso, carecendo. E tantos outros irmãos queridos, né? Muito bem. O reverendo Giovan está com Covid também? Também, Jair. Não sabia. Ele está em casa, o Giovan está em casa com pneumonia, tratando a pneumonia. E a esposa dele está internada lá no Biocor, no CTI do Biocor. Também com Covid, Covid tá também. sério, tá grave. Ô, Jaéder, encerra para a gente com uma oração, por favor. Vamos orar. Pai nosso, o Senhor é nosso Pai porque nos adotou, Senhor, não é porque merecemos nada. O Senhor está nos céus, como fala a oração que o Senhor nos ensinou, mas o Senhor está aqui na terra, também presente, olhando as nossas necessidades, Senhor. Nós agradecemos porque podemos, na imperfeição dos nossos corações, nos aperfeiçoarmos, conhecendo o Senhor, conhecendo a Tua vontade, conhecendo um pouco daquilo que o Senhor nos ensina sobre oração, como aprendemos hoje. Mas o que nós precisamos mesmo, Senhor Deus, é de uma comunhão contigo que nos permita aceitar sempre a Tua vontade na nossa vida. Mas o Senhor sempre nos deu a liberdade de dizer, Senhor, que temos esses irmãos enfermos, temos a família do Eduardo e do Daniel Júnior, a família Heller, com os corações abatidos pela transferência da Dona Conchita para a eternidade. Temos esses irmãos tão queridos como a Elane, o reverendo Giovan, e tantos outros, numa hora de necessidade, e nós queremos sim, Senhor Deus, que a Tua vontade seja feita aqui na terra, como ela é feita lá no céu, mas nós queremos dizer ao Senhor que a nossa vontade, o nosso coração, é que Tu movas a Tua mão poderosa sobre estas vidas,
e que o Senhor as recupere. Não deixe que o sofrimento chegue àquele ponto em que quase não podemos suportar, como Paulo relata sobre os sofrimentos dele, ao ponto de desesperar-se da própria vida. Não, Senhor, por favor, nos dê a bênção de saber que esses teus filhos estão cuidados pelo Senhor. Envia os teus anjos para a hora que eles estiverem na maior necessidade, para os teus anjos serem uma companhia para eles, e envia do Senhor diretamente a bênção para cada um de nós. Por favor, continuamos pedindo como os discípulos, ensina-nos a orar, mas descansamos na certeza de que o próprio Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Pai, essa é a declaração de Paulo, é o próprio retrato da nossa vida. Mas abrimos o nosso coração diante de Ti, pedindo um dia agradável, um dia bom, um dia edificante para as nossas vidas, mas principalmente para aqueles que estão numa hora de necessidade maior, na enfermidade, para os pobres, para as viúvas, para os órfãos, para os que estão desamparados nesse momento pelo isolamento. Abençoa, Senhor Deus, a Tua igreja, abençoa a nossa cidade, a nossa região, nosso estado, abençoa o nosso país. Senhor, abençoa a humanidade que está como um todo sofrendo, e, Senhor, quebranta os nossos corações, mostra-nos os nossos pecados, mas não apenas mostra o pecado das nações, mas mostra, Senhor Deus, o caminho do arrependimento para que nós cumpramos o propósito, nós participemos do cumprimento do Teu propósito com essa pandemia, Senhor Deus. Ajuda-nos e socorre-nos. Abençoa a Tua igreja toda e abençoa os Teus servos que, como o pastor Gilvan, estão abatidos também pela enfermidade. Que eles não sejam desanimados em tempo algum, mas que continuem firmes, edificando o seu rebanho no temor do Senhor. Guarda-nos, nós da classe, cada família, com a sua necessidade. Abençoa-nos nesse dia separado para o louvor do Teu nome. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. Amém, né? Microfone. Graças a Deus. Gente, foi um prazer, viu, estar com cada um aqui. E continuamos, né, no domingo que vem. Que Deus nos dê uma semana abençoada e de privilégios, né? Rafael, tá tudo bem com você, com os seus aí? Até mais. Bom dia a todos. Amém. Que bom, que bom. Que bom. Glória a Deus, Deus abençoe a todos. Ô, Flávio, Deus abençoe a todos. Ô, Flávio, você está em Ervalha ainda? Tô.